Louvado seja o nosso Deus, Criador do céu, da terra, a quem tem nos dado tanto prestígio, ouvindo nossos clamores, os nossos pedidos no momento mais difícil de nossa vida. Tem colocado os seus anjos atentos para poder nos socorrer os filhos que Ele tanto ama neste mundo, pois Ele deu o seu único filho em resgate do teu povo e colocou à disposição seus anjos para cuidar de nós. Olha que coisa fantástica que Deus fez por nós. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos feito dado bastante instrução no Novo Testamento a respeito de muitas dificuldades que nós íamos encontrar no futuro, que seríamos na época de hoje. E digo por quê. A gente entende que a tecnologia ela é importante demais na vida de todos os seres. Crescimento, uma rapidez, mas o nosso Deus também nos orienta que tudo pode, mas muitas coisas nós não convém. Começa por aí. Nós temos que buscarmos a palavra de Deus, até na hora quando ele fala para nós a respeito do fermento dos fariseus e orienta os discípulos dele a não cometer tais heresias. E é muito preocupante isso que ele nos passa. E eu estava ouvindo aqui no 12 de São Lucas, e ele cobra essa responsabilidade nossa. Então, fala-se, estavam milhares de pessoas, Jesus Cristo começa a falar. E ele começa a dizer para os seus discípulos da seguinte forma: olha, acautelai com os fermentos dos fariseus que há entre vós. Quando ele fala assim, porque ele já estava preocupado, ele estava falando ali com os discípulos presentes, mas ele já estava preocupado com seus discípulos que vinham. Antes a luz do mundo estava com ele, mas quando tirou a luz do mundo, que era Jesus Cristo, que ele subiu, quem é que ficou? Ficou os discípulos que foi confiado por Deus para abrir essa jornada para nós, ensinar, instruir, comprovar e provar que Cristo esteve presente entre nós, no corpo físico, e hoje vive no corpo espiritual. Então, meus queridos, quando fala acautelar, eles já estavam falando numa projeção futura. A preocupação de Jesus Cristo de gerações passava por gerações, e nós temos que ter muita cautela sobre isso. E ele nos ensina dessa forma. Muita hipocrisia no fermento fariseu, mas nada se encobre que não tem como, nada vai ser conseguir cobrir, nem oculto que não seja revelado. É o mestre que fala isso. Então, nós que somos servos de Deus, que servimos a Deus, o Eterno, nosso Pai, e que temos obediência dentro das suas ordenâncias, amamos Jesus Cristo porque ele rendeu-se adiante de Deus e deu a vida por nós, colocou à disposição nossa para quem quer. E vós observa bem como que é interessante falar da palavra de Deus. Se eu estivesse falando um assunto que não fosse da palavra de Deus, talvez eu conseguiria ter um máximo de atenção nisso que estou falando. Mas como vai falar da palavra de Deus, nem todos eu vi, quer participar, uns por não ter conhecimento, outros por interesses próprios, e outros dá para julgar, quem somos nós para julgar. Mas, há tempos atrás, ajuntava 5.000 pessoas para ouvir o mestre falar. Isso que eu estou narrando.
E na presença física nossa, eu tenho certeza que eu não sei quanto vamos atingir, mas na presença do Eterno, nosso Pai, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Ele nos dá esse direito e nós respeitamos esse limite porque nosso Deus é misericordioso. Como é bom. Aí eu fico pensando com a parte que ele fala assim: tudo que quisesse em trevas, na luz será revelado. Isso aqui está no 12 de Lucas, para quem quiser depois tirar uma conclusão. E tudo que falaste no gabinete, no ouvido, será pregoado também no telhado, dá aquela esperança. Nós temos que falar de Jesus Cristo. Eu peço perdão para você, até mesmo meus amigos, meus irmãos de fé, que muito passa despercebido. Às vezes não pensam, vamos dizer assim, com rapidez, qual é essa importância. Não estou cobrando nada deles. Eu quero fazer o trabalho que Deus me orienta a fazer, me ordena a fazer, e faço com muito amor. Dou para quem quiser, mas ninguém é obrigado, jamais, e nem tem por dever de ouvir, assistir por em prática. É teu conceito que te julgue, porque aqui a palavra de Deus fala. Mas eu estou aqui para instruir e falar a verdade. E tem muitas propriedades nesse mundo que as pessoas preferem melhor usar o termo de fazer um grupo de pessoas e fazer ter um diálogo sem princípio da palavra de Deus, que não tem um fio de interesse, e ali fica horas e horas e horas falando. Sem anexo, sem fundamento. E quando você começa a falar da palavra de Deus para quem tem inspiração, você sabe a hora que você começou, você não sabe a hora que vai terminar. Muitas vezes já aconteceu comigo isso. Eu fico feliz porque não é eu, mas o Pai que está lá em cima que me orienta. E a mesma coisa quando ele orienta o bom senso no meio do povo, só tem união. É o que eu prego na palavra de Deus. Eu não quero desunir jamais nenhum servo servo. Mas a palavra de Deus, ela não é pregada em letra, tem a letra, mas tem que ter o conteúdo da letra que você está lendo. E quando fala oculto, essas coisas ocultas, vai ser encoberto, não tem como, vai ser presenciado. O nosso Deus mesmo fala uma seguinte forma para nós na palavra. Para quem quiser estudar e descobrir. Diante de Deus, todos os joelhos se dobram e todas as línguas confessam os seus atos. Por isso que eu estou antecipando, pedindo um pouquinho para vocês que analisem essa palavra de grandeza de Jesus Cristo, esse pedido do Pai eterno, a explicação qual é a dimensão que é Deus. Não tem como fugir dele, não tem como fugir da morte. Quem consegue escapar da morte? Não. É nessa situação que fica difícil quando nós chegarmos adiante de Deus sem nenhum crédito. Trabalhou, parou. Alimento, roupa, alguns seios, vaidades, é por direito a gente ter. E aí você fez pelo seu pão de cada dia. Meu Pai, libertado. A nossa vida é um soco, rapidinho, ela vai embora. E aí o Pai vai perguntar, você fez tudo isso, filho, para teu benefício da carne. O que você fez, meu filho, para o Espírito? Isso para mim interessa, a carne para mim não tem interesse. É teu Espírito que eu quero. Você falou do meu nome, você nunca me ignorou, você parou para ouvir da palavra de Deus, você curou os ferimentos do teu próximo com palavras sábias. Ele vai fazer essas perguntas, estou dando um exemplo. Vamos dizer que ele perguntaria isso. Matou a fome de quem tem sede, não do pão material, mas do pão espiritual, precisava. Cuidou das nossas crianças para dar uma instrução para ele ter um futuro brilhante adiante de mim e adiante de todos.
Perguntas comuns que o nosso Eterno pode fazer, e pode te dar sentimento que você está fazendo contigo próprio. Você teve a preocupação da caridade, do 13 de Coríntios, ela é uma das mais importantes, ela cobre multidão de pecados. Você cuidou dela, expressou ela, ensinou, doutrinou as pessoas o que é isso. Você separou para mim o joio e o trigo. Vai fazer algumas perguntas e você vai estar ali sentado diante do Eterno respondendo. De acordo com a tua resposta, segundo a palavra de Deus, também é a sentença. Mas eu acredito que muitos dos nossos companheiros em Cristo vai começar a refletir, porque às vezes a pessoa não tem assim uma noção da dimensão, como é gostoso falar do nome de Deus, tirar pelo menos um tempinho da vida, a hora de dormir, está no carro, correndo atrás das suas dificuldades. Você está conversando com um amigo, não esquece de, acima de tudo, estar o Eterno. Convido para você fazer essa instrução, é tão gostoso, básico, simples. E aprenda o fermento dos fariseus, para quem quer estudar, está no 12 de São Lucas, é o capítulo inteiro, e deixa ele fazer a obra. E lá foi o mestre que falou. Que a paz de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus.